Você está no canal Net Speakers, muitas horas de conhecimento para quem tem muito a conquistar. Eu sou César Souza, sou presidente do Grupo Empreenda, consultor, palestrante e autor de vários livros sobre vendas e sobre a gestão de clientes. Um dos meus livros tem um tema da clientividade e é exatamente este tema que eu vou estar abordando na conversa hoje aqui com vocês. Clientividade, a arte de conquistar e fidelizar clientes para vender mais e melhor. O que é clientividade? Se você nunca ouviu essa palavra, não se preocupe, porque ela não existe, ou melhor, não existia, até eu inventá-la e registrá-la no INPI. Mas se eu perguntar a você o que é produtividade, garanto que você sabe o que é, e provavelmente vai levantar a mão. Se eu perguntar também o que é competitividade, também garanto a mesma coisa, você sabe o que é, e também vai levantar a mão. Só que produtividade, qual é a origem dessa palavra? Vem de produto, vem de quem tem foco no produto. Competitividade vem de quem tem foco no concorrente. Esse desconforto eu sempre tive desde o meu tempo de executivo, ou seja, eu não encontrava em português uma palavra que refletisse aquilo que é a razão de ser de qualquer empresa, que é o cliente. Então, realmente eu não encontrava. Mais próximo era marketing. Aí eu resolvi criar a palavra clientividade e desenvolver a metodologia da clientividade. Mas o que significa clientividade? Significa algumas coisas. Em primeiro lugar, a clientividade significa colocar o cliente no centro de tudo, colocar o cliente no centro do processo decisório da empresa, no centro do seu modelo mental, colocar o cliente no centro do seu coração, ou seja, colocar o cliente no centro de tudo. Em segundo lugar, significa identificar com clareza o que é que de fato o cliente valoriza, porque nem sempre o que a gente vende é o que o cliente quer. Nem sempre a gente às vezes vende um produto e o cliente compra alguns outros atributos do produto. O que é que de fato o cliente valoriza? Terceiro lugar, a clientividade significa servir ao cliente. Servir com S maiúsculo. Isso significa que não é só tirar um pedido, porque às vezes não vender é uma boa forma de vender. Ou seja, mesmo que você não tire um pedido, não venda um produto, um serviço da sua empresa, mas você atende a uma necessidade da sua empresa, você está servindo ao seu cliente e conquistando para sempre, para o futuro. Em quarto lugar, a clientividade significa estar perto do seu cliente. Não permita jamais que a distância geográfica, especialmente que nós estamos vivendo nesse momento, afaste você emocionalmente do seu cliente. A gente não pode estar longe do cliente, mesmo estando longe, entre aspas. Ou seja, a gente tem que estar perto do cliente, mesmo que geograficamente a gente não tenha o acesso ao cliente. Em quinto lugar, a clientividade significa que todos numa empresa, todos sem exceção, são responsáveis pelo cliente, do porteiro ao presidente. Isso mesmo, eu sempre tenho procurado enfatizar que todos, sem exceção, do porteiro ao presidente dentro de uma empresa, são responsáveis pelo cliente. Aliás, eu penso que dentro de uma empresa só deveriam existir dois tipos de pessoas, os que vendem e os que ajudam quem vende a vender. Com isso, eu acho que eu sumarizo bem qual é a essência da clientividade. Em sexto lugar, a clientividade exige que as empresas sejam omnichannel. Omnichannel significa atuar em todos os canais possíveis de acesso ao cliente, quer sejam virtuais, quer seja presencial, e-commerce, porta a porta, todas as formas que uma empresa puder estar em contato com o seu cliente, a empresa deve estar em contato. Aliás, deixa eu avisar, o cliente já é omnichannel. Então, se você não está atuando em todos os canais, quem está atrasado é você ou a sua empresa. Você precisa ser omnichannel para poder casar com as expectativas do seu cliente, que ele procura bater em várias portas ao mesmo tempo. Ou seja, o cliente quer analisar você através de um call center, quer ter acesso a você através de um site, quer ter acesso através da venda do e-commerce, quer ter acesso presencial, quer receber no porta a porta, quer receber no telemarketing. Ou seja, são vários os níveis de canais que o cliente interage. Então, a clientividade cuida disso, que a gente tem que estar ligado em todos os canais possíveis para ter acesso e nos relacionar com o nosso cliente. Agora, uma coisa eu quero alertar para você. O que é clientividade? Não é. Ela não significa que o cliente sempre tem razão. Isso é um erro que eu vejo muita gente, muito vendedor, muita gente de marketing, comercial, etc., cometer, atendentes, achar que o cliente sempre tem razão. Não, o cliente falou isso, o cliente sempre tem razão. Não, nem sempre tem razão. Muitas vezes nós temos que educar o cliente. O que o cliente deseja nem sempre é aquilo que o cliente precisa. Então nós temos que, assim, não é sempre dar razão ao cliente, nós temos que ouvir as razões do cliente. Isso é muito diferente. Ouvir as razões do cliente com educação, com jeito, procurar entender realmente o que é que o cliente quer dizer e procurar, se for o caso, orientar o cliente naquilo que necessita e não necessariamente naquilo que quer. Eu acho que isso é muito importante. Essa também reflete o que é a essência da clientividade. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você muito importante. Qual o grau de clientividade na sua empresa?
Ou seja, se você tivesse um clientômetro, vamos chamar assim a ferramenta que a gente usa para medir o grau de clientividade de uma empresa. Se tivesse um clientômetro de 1 a 10, qual é o grau de clientividade que você atribuiria à sua empresa? Então veja bem, nós temos usado essa ferramenta e feito essa espécie de enquete com centenas, talvez acho que até milhares de pessoas agora, em várias dezenas de empresas, e o resultado tem nos surpreendido bastante. Aliás, quando eu escrevi o livro chamado Clientividade, antes de publicar o livro, eu confirmei todas as teses que eu estava no livro numa pesquisa. E sabe qual a média que deu? Um pouco acima de 6. Ou seja, de 1 a 10 deu 6. E é isso que tem que ser comprovado repetitivamente com várias empresas onde a gente aplica o clientômetro. Normalmente a média é de 6. Você há de convir que é uma média, é um número relativamente baixo, não é? 6 significa que se tem 6, tem algumas pessoas que deram 8, mas muitas pessoas deram 4. Aliás, a tendência tem sempre assim, muito 4, muito 5, muitos 6, poucos 7, poucos 8, pouquíssimos 9. Ou seja, tem sido uma distribuição em que a gente olha que essa média de 6 é um número baixo, significa o seguinte, significa que temos muito a fazer para aumentar o grau de clientividade nas nossas empresas. E olha que muitas empresas que se dão nota 6, 5, etc., saem por aí fazendo propaganda, publicidade, dizendo nós temos foco no cliente, o cliente é a razão de ser do nosso negócio, nós somos a razão de ser, nós estamos aqui para servir ao cliente, e assim por diante, quando a gente vê que é um slogan. Muitas empresas jogam para a plateia, mas não está dentro da cultura da empresa, não está ainda na corrente sanguínea da empresa a cultura da clientividade. O germe da clientividade, aquela ideia de servir ao cliente, tudo aquilo que eu falei antes, de colocar o cliente no centro de tudo, de realmente não apenas tirar pedido, de entender o que é que o cliente de fato necessita e não apenas o que o cliente quer, de educar o cliente e assim por diante. Ou seja, nós temos uma longa jornada pela frente no que diz respeito à clientividade, porque realmente uma nota 6 é muito baixa. Deveria ser 8, 9, por aí, e até eu diria, na minha empresa eu gostaria que o grau de clientividade de 1 a 10 fosse 11. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Clientividade é como a linha do horizonte. A gente nunca chega lá, mas a gente tem que estar sempre andando em direção a ela. Nunca vamos chegar no grau 10, mas é importante que a gente faça um esforço contínuo e diário, obsessivo, no sentido de colocar realmente o cliente no centro do nosso processo decisório, no centro do nosso modelo mental, no centro dos nossos corações. Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você. E se eu pedisse para você medir a clientividade interna? Ou seja, esse mesmo clientômetro fosse utilizado para medir internamente, entre as diferentes áreas, como é que uma área atende a outra. Se uma área atende a outra como um cliente interno, uma área do back-office, dos serviços de apoio e que atende a quem está na linha de frente, como é que essa dinâmica interna, esse grau de integração dentro da sua empresa? Você está preparado? Nós temos feito também essa pergunta em muitas empresas. E a maioria delas, o grau da clientividade interna é até inferior ao da clientividade externa, que diz respeito aos consumidores e aos clientes propriamente dito. Então, se a média é 6 da clientividade externa, na clientividade interna, a média tem girado em torno de 5, 5 e um pouquinho. Isso significa o quê? Que existe uma correlação estatística muito forte entre a clientividade interna e a clientividade externa. Ou seja, se as pessoas internamente não têm um grau de integração, de colaboração muito grande entre as diferentes áreas de uma empresa, dificilmente quem está na ponta, junto ao cliente, vai conseguir ter um grau de clientividade externa elevado. É por isso que, às vezes, muitas empresas perdem cliente, não por problema de quem está na linha de frente de vendas, marketing ou comercial. Perde cliente porque o back-office, porque a área de apoio, porque a contabilidade, porque finanças manda a conta errada, a fatura errada, porque a logística não entrega o produto no prazo certo, porque o jurídico manda aquela carta inadequada ao cliente quando ele fica inadimplente. Ou seja, uma série de circunstâncias que fazem com que realmente o pessoal interno não tenha esse foco no cliente e mais não contribuam, não colaborem um com os outros, não tenham o grau de integração que seria necessário para termos um grau de clientividade externa bastante elevado. Assim, eu sugiro fortemente que você preste bastante atenção tanto à clientividade interna quanto à clientividade externa na sua empresa. Utilize a ferramenta chamada clientômetro para medir assim a espécie de temperatura que tem internamente entre as diferentes áreas da empresa e principalmente para medir a temperatura no grau de atendimento ao seu cliente, qual é o grau de atendimento e a clientividade externa. Você deve se lembrar que eu falei há pouco que o cliente é a missão de todos, do porteiro ao presidente. Isso mesmo, do porteiro ao presidente. Eu acho que esse mantra é muito importante. Então eu quero colocar na sua cabeça algo muito importante, que é o seguinte: hashtag somos todos vendedores. Essa aqui é a essência da clientividade. Então vamos medir a clientividade interna, vamos medir a clientividade externa, mas vamos principalmente fazer um trabalho importante para que haja uma integração entre as diferentes áreas da empresa, todos a serviço do cliente.
É assim, quando a gente mobiliza todas as equipes a serviço do cliente, o cliente é a cola que une o objetivo comum de uma empresa, que em última instância é exatamente esse, é servir ao cliente, atendendo e superando as suas expectativas, é fazendo de fato aquilo que o cliente valoriza. Eu gostaria de compartilhar com você 5 dicas que eu considero fundamentais para o sucesso da clientividade. São realmente, eu considero 5 dicas de ouro. A primeira delas é a seguinte: coloque o cliente no centro de tudo, no centro do seu processo decisório, no centro do seu modelo mental. Identifique com profundidade as necessidades do seu cliente, as suas dores, aquilo que o cliente de fato valoriza. Identificar com realmente profundidade, muito contrário do que muitas empresas acham, que já conhece o seu cliente, como dizem, como a palma da mão. Não conhece. É importante identificar com profundidade as necessidades e as aspirações, sonhos dos seus clientes. A segunda dica é o seguinte: respire cliente 24/7. Respire 24/7. Quando a gente respira, o oxigênio passa a fazer parte da nossa corrente sanguínea. Se a gente respira cliente, o cliente passa a fazer parte do nosso DNA. Isso é muito importante. Terceira dica, assim, é que o mundo não será digital. O mundo será phygital, físico e digital ao mesmo tempo. Ou seja, o mundo será híbrido, será presencial e virtual, será físico e digital ao mesmo tempo. O sucesso no futuro vai estar na convergência de sabermos utilizar, por exemplo, o e-commerce, mas não simplesmente como uma tecnologia ou como uma ferramenta ou como uma tecnologia de relacionamento digital. Nós temos que usar um e-commerce humanizado, buscando a convergência entre o humano e o tecnológico. Aliás, essa é a quarta dica. A quarta dica é o seguinte: quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. A tecnologia não pode, sob nenhuma hipótese, substituir o contato humano. Então, não deixe que a tecnologia afaste você de seus clientes. E a quinta e última dica: cuide bem da sua equipe. Afinal, não existe cliente encantado em empresa com pessoas infelizes. O melhor marketing começa dentro de casa, é o endomarketing. Então comece a estimular suas equipes, também ajudar a realizar o sonho das suas equipes, para que suas equipes consigam realizar o sonho dos seus clientes. Essas são as 5 dicas de ouro da clientividade. Para concluir, eu gostaria de elencar um conjunto de atitudes que eu acho que são muito importantes para a prática saudável da clientividade e para que você possa conquistar e fidelizar mais clientes e você possa vender cada vez mais e melhor. Então, a primeira coisa que eu queria elencar é o seguinte: as atitudes que a gente deve evitar. Evitar negativismo, evitar pessimismo, evitar postura protocolar, evitar jogar a toalha, depressão, evitar falar mal do concorrente. São coisas, evitar julgar pelas aparências do nosso cliente. Então, uma série de coisas que a gente realmente deve evitar. E o que é que a gente deve praticar? Praticar um otimismo saudável, praticar cada vez mais inovação, criar coisas novas, co-criar soluções junto aos nossos clientes, desenvolver um conjunto de atitudes de empatia com referência aos nossos clientes, de solidariedade, de entendimento, de curiosidade, saber ouvir, saber perguntar, interagir o máximo que a gente puder com os nossos clientes e buscar sempre soluções. Aliás, assim como eu queria a palavra clientividade, eu também queria a palavra solucionamento, porque o seu cliente não quer apenas atendimento e relacionamento. O seu cliente quer solucionamento, ou seja, quer soluções para as suas necessidades. Só assim que a gente vai realmente agregar valor. E, finalmente, o que eu gostaria de colocar aqui, uma frase que eu gostaria que você guardasse na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, é que clientividade rima com competitividade. Ou melhor ainda, e por que não dizer, clientividade rima com felicidade.